Pessoal, então, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 16 de março de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 1, no curso técnico integrado em Informática. E essa gravação está sendo feita para ser depois disponibilizada para os colegas, para quem não pôde assistir nesse momento, agora, sincronicamente estar aqui conosco, pode assistir em outro momento. E se caso algum de vocês quiser assistir depois, também ela vai estar disponível para retomar aprofundar algum item, algum tema que vocês possam achar, enfim, pertinente para ser retomado depois, tá? Bom, o nosso encontro, então, vai ser dividido em dois momentos, tá? Eu vou apresentar os conteúdos que a gente vai trabalhar propriamente nesse componente, né? Eu vou tentar fazer uma síntese, né, pessoal? São muitos conteúdos que a gente deveria aprofundar, né, nesse primeiro momento, mas como a gente está nesse modelo de trabalho à distância, né, eu vou tentar ser sintético, né, e depois, no segundo momento, então, eu vou apresentar aí as atividades da semana, a plataforma do Moodle, para mostrar para vocês quais são as tarefas e as atividades de vocês, tá bom? Vocês podem usar o chat, né, para fazer perguntas, questionamentos. Eu vou pedir aí que algum colega também possa ir acompanhando o chat, né, se alguém falar alguma coisa lá, quiser me interromper também, por favor. Quiserem falar, né, abrir o microfone, fiquem à vontade também. Podem usar o recurso, né, do levantar a mão ali, clica em cima que vai apontar um sinal aqui para mim, e aí vocês podem falar também, tá bom? Antes de a gente iniciar propriamente as atividades dessa semana, alguém queria perguntar, falar alguma coisa, buscar algum esclarecimento, algo que não compreendeu, alguma atividade que não conseguiu fazer, referente ainda à semana passada? Não, Repete a pessoal. pergunta, senhor. Referente à semana passada, alguém tem alguma dúvida, algo que gostaria de perguntar sobre o encontro e sobre as atividades da semana passada? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu realmente me desliguei, estava muito focada no meu trabalho e esqueci de enviar, senhor. Daí eu que Tá, te enviei o WhatsApp. tá. É importante vocês ficarem atentos a isso, né, pessoal? Porque, assim, isso é principalmente para evitar atropelo para vocês depois, tá? Então, toda semana vai ter uma atividade e a gente vai tentar finalizar aquela semana dentro de um determinado prazo, tá? Então, vocês têm a semana, né, para botar em ordem isso, tá? Então, para nós é até bom que a gente tenha, assim, um encontro mais no início da semana, porque daí vocês têm a semana para pensar, para refletir e fazer as coisas, tá? Alguém perguntou, acho que foi a Alice, quando que vai ser postada as notas? Assim que eu tiver a correção feita delas, tá, Alice? Eu ainda não cheguei ainda nesse ponto, mas aí até, durante essa semana, certamente eu vou liberar as notas. Tá? Então, vocês vão fazer e já vão ter o resultado, tá bom? Esse questionário que eu vou postar hoje, ele já é de correção automática, tá? Então, vocês vão fazer, já vai ter lá a nota de vocês, tá? Esse eu tenho, como ele é todo dissertativo, né, esse primeiro questionário, eu vou ter que ler ele, né, demanda um pouco mais de tempo, né, e tal. Mas essa semana já vai estar disponível lá também, tá bom? Senhor, Diga. vai ser as semanas vão ser esses textos, por causa que eu tô achando que eles são muito longos, daí eu me perco muito, tipo, na leitura eu tô lendo, daí não tô prestando atenção às vezes, assim. É bem normal, cara, a gente ter essa dificuldade de, né, de fazer uma leitura de algo que talvez a gente nunca teve pouco contato até então, tá? Então, demanda tempo. Não vão ser todas as semanas que vão ter textos como esses, tá? Vai ter semanas que vocês vão ter textos complementares, tá? Então, por exemplo, essa semana agora, eu coloquei um capítulo de um livro, que ele é um pouco mais extenso, tá? E esse capítulo ele vai nos acompanhar, talvez na semana que vem, talvez até na outra ainda, tá bom? Então, vai ficar um texto que ele foi postado essa semana, né? Ele vai ficar para as leituras daquela semana e das próximas também, tá? Eu tenho que também mais ou menos prever uma questão de tempo, tá, Cauã?
Então, assim, a gente tem talvez na semana que vem ou na outra até a gente não faça mais encontro, tá? Porque, assim, como a gente tem um tempo curto e nós podemos ter encontros síncronos de 25% só da carga horária, tá? Então, a gente vai ter 2, 3 encontros, no máximo ainda, depois desse, 2 só. E aí também a gente não vai ter. Então, daí eu preciso disponibilizar um pouco mais de texto, que daí o tempo eu vou contar, não. Então, para ler esse texto precisa de 1 hora, né? Para fazer essa atividade precisa de meia hora. Tá? Então, eu tenho que completar, pensar um pouco nisso também. Daí a gente não vai ter encontro, vai ter um pouco mais, talvez, de texto, tá? Então, vai acontecer isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Aham, respondeu. Obrigado. Valeu. Alguém mais aqui? A Júlia. Teremos mais de uma tentativa nesse questionário? Eu não lembro como configurei, Júlia, mas eu posso dar uma olhada lá. Eu acho que eu deixei só uma. E esse é de múltipla escolha, tá? Então, são questões, não são dissertativas, tá? E você vai ter, assim, a pergunta e você vai ter que escolher uma das alternativas e marcar aquelas ali, tá? Eu não lembro agora, sinceramente. Depois eu vou dar uma olhada lá na configuração do questionário se eu deixei uma ou mais tentativas, tá? O Bruno está perguntando que esse questionário vai ficar disponível até que dia? Ele vai ficar disponível até segunda-feira que vem, Bruno. Se não me engano, eu coloquei até o dia 22, tá? O questionário dessa semana. O da semana já fechou, tá? Se caso alguém não conseguiu fazer, precisa me mandar por e-mail, pode até me mandar por WhatsApp, enfim. Né? Por isso que eu digo assim, é importante que vocês tentem centralizar isso tudo no Moodle. As atividades, fazer dentro do período, elas ficam salvas todas lá. A gente não precisa depois, né, ficar indo, né, encontrando outros caminhos. Não que não possa, eu vou receber com certeza. Mas é importante que vocês centralizem isso no Moodle, porque aí ele vai ficando salvo, né? As atividades, todos os materiais que vocês fizerem, vai ficando tudo lá, tá? Alguma pergunta, gente? Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá bom? Muito bem. Deixa eu projetar minha tela agora. Já conseguem ver na minha tela, turma? Sim. Sim. Beleza. Tá, então vamos lá. Muito bem. Então a gente vai ver um pouquinho hoje, turma, das origens da filosofia, tá? E a gente vai tentar entender um pouco a filosofia fazendo um paralelo com uma outra forma de saber, uma outra forma de conhecimento que predominava na Grécia Antiga. Não, a gente tem que entender primeiro o que é a Grécia Antiga, né, pessoal? A Grécia Antiga não é a Grécia de hoje, né? Não é você pegar um mapa da Europa atual e olhar e identificar onde está a Grécia hoje e dizer que a Grécia Antiga era aquilo ali. Não. A Grécia Antiga ela era um pouco maior, né? Ela pertencia também, fazia parte do que se chama hoje de Grécia Antiga, chamavam, tinha, as regiões tinham diferentes nomes, né? Tinha a Jônia, tinha essas colônias gregas, né? Enfim, é o território que hoje pertence à Turquia, a uma parte da Itália, né? A uma parte da ilha de Chipre, enfim, são várias regiões, né, que formavam o que a gente conhece hoje, ou que se sabe que se dá o nome hoje de Grécia Antiga. Tá? Hoje eles são outros lugares, né? Eles não são mais a Grécia atualmente. É claro que, por exemplo, Atenas é a cidade, quando você fala em Atenas, na Grécia Antiga, você está falando da mesma Atenas de hoje. Estão lá as ruínas, enfim, tudo. Tá? Mas tem partes da Grécia Antiga que hoje pertencem à Itália, à Turquia, à ilha de Chipre, né? Enfim, são diferentes regiões, né, da Europa. Né? Na época, eles tinham outros nomes, né, também. Mileto, né, que era a terra de um filósofo importante, né, Mileto também é uma região que hoje não pertence à Grécia atual. Tá? Então, eu não coloquei um mapa aqui para mostrar isso para vocês, né, mas depois vocês podem pesquisar isso. E a gente vai tentar entender, então, um pouquinho das origens da filosofia, lá tentando reconstruir um pouco desse cenário da época.
tá? A Grécia Antiga, pessoal, ela se ocupava em tentar refletir um pouco sobre diferentes perguntas, né? As pessoas sempre tiveram interesse em buscar respostas às suas perguntas. E eu queria que vocês ficassem com essa pergunta que eu elaborei aqui, e ela certamente em algum momento vocês já se fizeram, né? Se não se fizeram ainda, vão fazer, né? E a humanidade sempre se fez essa pergunta, ou pelo menos, né, de um certo tipo de homens, Homo sapiens, né, essa pergunta ela começou a se tornar mais, como é que eu posso dizer, ela começou a ganhar uma relevância maior. E aí eu escrevi isso, né, é um insight, como se diz, né, essa pergunta, e eu gostaria que vocês pensassem nela até o final do nosso encontro de hoje, né. Ela diz mais ou menos o seguinte: o que fazer quando não temos respostas para as nossas perguntas? Né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? O que a gente faz quando a gente não tem a resposta para uma pergunta da vida da gente? Tá? Então, essa dúvida, ela nos acompanha, né, ao longo da história da humanidade. Desde lá, imaginem os primeiros homens, as primeiras mulheres, né? Quando se deitavam nas suas cavernas, né? E ficavam, em algum momento isso começou, né? Ficavam olhando para as coisas que estavam à sua volta, né? E tentando formas de encontrar respostas um pouco mais complexas do que aquelas que estavam aparentemente sendo oferecidas para eles, ou que eles estavam visualizando. Tá? Então essa é talvez a grande pergunta que move a nossa cultura, que faz as gerações em diferentes épocas encontrar formas alternativas para diferentes questões. Tá? Então essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês ficassem com ela até o final do encontro. O que fazer quando não temos respostas para as nossas perguntas? Tá? Fiquem com essa pergunta. Muito bem. E aqui, para a gente tentar entender um pouco essa passagem entre filosofia, entre mitologia e filosofia, a gente precisa reconstruir, nem que seja brevemente, né? Obviamente deixando muita coisa de lado, mas a gente precisa reconstruir os nossos primórdios culturais. Né? E o que são os nossos primórdios culturais? É o lugar, os primeiros lugares, né, onde se desenvolveu características que são presentes até hoje, né, para a nossa cultura. Tá? Então, esses são os nossos primórdios culturais. E, na cultura ocidental, talvez o berço, se a gente pode dizer assim, né, o berço da nossa civilização se dá nesse contexto da Grécia Antiga. Tá? E como é que a gente sabe disso? Tá? Por meio das epopeias e das tragédias. Né? As epopeias e as tragédias, o que elas são, pessoal? As epopeias são histórias, as epopeias e as tragédias, né? São histórias contadas ou representadas. Histórias contadas por quê? Porque alguém contou essa história, ou representadas, porque realmente, como o nome diz, há uma representação, há o teatro. Né? A origem do teatro, a gente não dá muita importância hoje, talvez, para isso, né? Mas as origens do teatro, é dela que nós temos, talvez, as histórias mais interessantes da nossa condição de seres humanos. Né? É o teatro que mostra isso. As tragédias, né? As tragédias gregas que mostram a nossa condição, talvez, na sua essência. Né? Então, são histórias contadas ou representadas que ensinavam valores e ofereciam um ideal de ser humano, baseado em certas características, tais como a coragem, a astúcia ou a benevolência, o destino dos seres humanos, os dramas enfrentados por ele, enfim. As epopeias e as tragédias, então, eram histórias que eram contadas ou representadas, né, que eram passadas de geração em geração, né, durante muito tempo contadas oralmente, né, transmitidas oralmente, mas que chegaram até nós hoje. Né? Lá por umas tantas, alguém resolveu escrever essas histórias. Né? Então, Homero e Hesíodo, que são os pais da literatura no Ocidente, eles escrevem essas histórias. Né? Elas deixam de ser simplesmente contadas, mas passam a ser escritas. Né? E os dramaturgos gregos, Ésquilo, Sófocles, eles escrevem, então, as tragédias, que são peças de teatro, né, recheadas, né, de cenas trágicas, né, de histórias trágicas, né,
É por isso que se chamam tragédias, né? E elas foram passando de geração em geração e chegaram até nós hoje, tá? Esses são, é ali que nós temos, assim, ó, o nascimento da cultura ocidental, tá? Então, eu dei o exemplo aqui, né? A Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Essas duas histórias, elas são fantásticas. A primeira delas, a Ilíada, é a história da Guerra de Troia, que certamente vocês já ouviram falar, né? Aquiles, Agamenon, Helena, enfim, esses personagens que eles motivaram e estão envolvidos, todos eles, né, com a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, para quem não lembra, é aquela história em que grupos rivais estão disputando uma guerra e um grupo, para poder entrar lá numa cidade protegida por muralhas, constrói um cavalo, né, todo ele de madeira, desmonta os seus barcos, né, constrói um cavalo todo de madeira, e dentro do cavalo vão vários soldados, né? E aí, os que achavam que aquilo era um presente para eles, né, os troianos achavam que aquilo era um presente, né, recolhem o cavalo, e esse cavalo é colocado na frente do portão da entrada da cidade de Troia, né, que era uma cidade toda protegida por muralhas. E aí, dentro desse cavalo, estão os soldados gregos, né, que invadem. Então, eles estavam durante vários dias tentando entrar nas muralhas, mas eles não conseguem. Daí eles têm essa ideia de construir esse cavalo de madeira, dentro deles vão vários soldados, e eles invadem, entre aspas, né, eles conseguem entrar na cidade de Troia, e aí na noite eles abrem o cavalo, descem do cavalo, abrem os portões e chamam daí todos os gregos para invadir Troia, e aí eles ganham a guerra. Enfim, em linhas gerais, é essa a história. Tem muitos outros detalhes, né, não vou contar aqui para vocês, tá? Que vocês podem ler isso e assistir filmes sobre isso, né? Mas, em linhas gerais, a história é essa. E a Odisseia de Homero, então, a Odisseia é uma outra obra, né, que faz parte, né, um conjunto, né? A Ilíada e a Odisseia são 2 volumes, né? A Ilíada é uma obra e a Odisseia é outra, né? Ambas foram escritas por Homero. E na Odisseia é o retorno, então, desses gregos para suas cidades. E talvez o mais conhecido deles, que é o Odisseu, ou Ulisses, né? Tem diferentes formas de falar, né? De traduzir o nome desse personagem. A Odisseia conta a história dele voltando para casa dele, né? Que é a cidade de Ítaca, né? Que é uma cidade grega. Enfim, essas são as duas principais histórias, né? As duas principais epopeias, né? Que a gente tem registro, tá? Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque esse processo todo de transmissão das histórias, né, dos valores passados de geração em geração, eles marcam o que a gente conhece hoje por educação, né? O que é a educação para esses gregos antigos, né? Eles contavam essas histórias, né, essas epopeias e as tragédias, e a Teogonia, que é outra obra do Hesíodo, que é um outro escritor, que mais a gente vai falar um pouquinho dele. Eles contavam essas histórias, passavam essas histórias de geração em geração, e eles iam mantendo a cultura do povo passado e transmitindo os valores dessa cultura de geração em geração, tá? Então, em linhas gerais, era esse o processo. É daí que surge a educação. Essa educação que os gregos chamavam de paideia, né? A paideia grega, além de ensinar, isso é uma coisa bem interessante, pessoal, além de ensinar conteúdos nessa forma de transmissão, né, de passar valores, eles ensinavam também virtudes, né? O que os gregos chamavam de areteia, areté, que era a virtude. A virtude o que é a virtude, pessoal? Ser virtuoso é você fazer algo de modo excelente, com excelência, tá? Então, os gregos, por meio dessas histórias, né, eles ensinavam essas virtudes para as futuras gerações que vinham ouvindo essas histórias. Bom, a gente narra esse período da mitologia grega e dá a ele o nome chamado de Tempos Homéricos. É lá do século XII ao século VIII a.C., pessoal. Então, a gente está falando aqui, turma, presta atenção nisso, ó. A gente está falando aqui de 3.200 anos atrás. Se a gente pudesse marcar a data de nascimento da cultura ocidental, a gente diria que ela nasceu, né, mais ou menos, vejam, pessoal, isso não é assim, nasceu em 2001 ou 2002, não. É há 3.200 anos atrás.
certo? É muito tempo atrás mesmo. E até então, nessa época, predominava uma concepção mítica do mundo. Mito, mito, mito. Já ouviram essa expressão, né? O que é um mito, pessoal? Um mito, ele tem a função de... Olha só que interessante. Por isso que a gente tem autores que não gostam de fazer essa diferenciação, né? Que a filosofia substituiu a mitologia na Grécia Antiga, né? Porque o mito, ele continua até hoje, né? Por que ele continua, né? Porque o mito, ele tem uma, entre aspas, uma função de resolver, explicar, enfrentar um problema, um drama da humanidade, né? Todas as histórias míticas, eu trouxe depois vários exemplos, eu vou mostrar para vocês, todas elas têm uma função, todos os mitos, as histórias míticas, elas existem para resolver um problema, para dar uma explicação, para atender a dramas da humanidade, tá? Então, quando a gente vê até hoje, e aqui eu vou ser bem franco com vocês, né? Quando a gente deposita, quando grupos da sociedade, de diferentes espectros, de diferentes concepções de mundo, depositam a solução de problemas a algumas figuras, que pode ser do lado A, do lado B, a gente tem uma concepção mítica das coisas, né? Como se algo sobrenatural, por isso que ali uma das características fundamentais do mito é a gente dizer que as coisas são motivadas por fenômenos sobrenaturais, né? De uma hora para outra isso vai ser resolvido, né? Mas tem um outro aspecto importante do mito também, que é a questão da unidade do seu povo, né? Quando pessoas acreditam no mito, elas, de certa forma, elas se unem em torno daquilo, né? Então, por isso que a gente fala que o mito, ele também representa uma certa unidade das pessoas que acreditam e compartilham daquela visão, certo? Nesse período aqui, isso é bem importante que eu vou falar agora, não porque eu falei até agora não é importante, mas, enfim, nesse período aqui, ó, do século XII ao século VIII a.C., nessa região que eu falei para vocês, que hoje pertence à Turquia, a Ilha de Chipre, ao norte, a uma parte da Itália, ao sul da Itália, onde mais? A Ilha de Chipre, o sul da Itália, a Turquia e a Grécia. Nessa região, né, que é um dos berços daquilo que a gente chama de cultura ocidental, várias coisas que surgiram lá, eles estão presentes até hoje entre nós, né? Existia uma figura bem importante que era o chamado poeta rapsodo, né? O que fazia esse poeta? Ele narrava esses mitos, certo? Ele contava esses mitos de geração em geração. Acho que tem aqui, ó. Olha só. Estão vendo aqui, ó? Consegue visualizar aqui, turma? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Nós temos um narrador, esse é um poeta, tá? Que ele está contando essa história para as outras pessoas, tá? Consegue visualizar isso? Como é que está a postura das pessoas ali, gente? Tem uma rua barulhenta aqui do meu lado. Alguém? Deitados? As pessoas estão deitadas. Bem lembrado. Quem foi que falou? Cauã. Elas estão deitadas ali, né, Cauã? É uma posição de que natureza? Uma posição... Descanso? De descanso, de acomodação. Não é uma posição de discussão, talvez, né? De até se levantar. Vejam assim, ó. Eu gosto dessa imagem porque, assim, o poeta está onde? Ele está numa posição mais alta, né? Estão vendo ele aqui, ó? Né? Ele está numa posição de destaque. As pessoas estão ali numa posição de quase que submissão, né? Elas estão deitadas ali ouvindo o que ele está dizendo. Ele está narrando algo, certo? Então, deixa agora eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, talvez até aí na escola, no IF. Já ouviram falar da brincadeira telefone sem fio? Sim. Acho que é telefone sem fio. Como é que é a brincadeira? Vamos ver. Fala Alguém diz para nós aí como é que é. Tipo, uma pessoa fala uma coisa... outra, e às vezes a palavra muda. Por exemplo... Por causa que a pessoa às vezes fala errado ou entende errado. Fala errado ou entende errado. Muito bem. Vamos pensar assim... Imagine que vocês agora estão numa sala de aula. Tá? Uma sala de aula lá do IF. A sala que vocês começaram o ano passado.
se vocês lembrarem, amanhã a gente vai estar fechando um ano, né, pessoal? Sem aula. Vocês se deram conta disso? Amanhã, dia 17 de março, acho que foi o último dia de aula ano passado, né? Mas imagine, façam uma memória, vocês tentem lembrar da sala de aula de vocês. Imagine que eu estou ali na frente, tá? Eu vou lá, quem que era o primeiro que sentava na primeira cadeira ali da primeira fila? Lembram ainda? Quem lembra? Eu não, senhor. Professor, a gente mal se conhecia, quem que se lembra isso? Ninguém se lembra de nada, né? Mas, enfim, imaginem a cena. Então, imaginem a turma de vocês lá da nona série, do nono ano. Imaginem lá que na turma de vocês o professor chega e fala, né? O Grêmio é o melhor time do Rio Grande do Sul. Fala ao ouvido de um colega. Como é que vai chegar essa frase até o final, lá no último colega, pessoal? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no chat. A Carol está dizendo que sentava lá da janela, isso ela lembra. Entenderam a frase? Se eu dissesse assim, para a primeira pessoa que ali sentada na primeira cadeira, dissesse o Grêmio é o melhor time do Rio Grande do Sul. Como é que a frase ia chegar lá no final? Será que ia chegar igual? Depende. Será que não? Acho que não. A Luciana está dizendo que acha que não. Ia ser tipo isso. Tipo o quê? Desculpa quem falou ali que eu não vi. A Maria pôs um ovo. Ia ser tipo isso. Tá bom. A criatividade de vocês é fantástica. Muito melhor que a minha. Muito bem. Até o final a frase ia ficar diferente, né? Quando a gente faz essa brincadeira, a gente faz ela sempre imaginando, ou enfim, como alguém comentou antes, acho que foi o Cauã, quando você narra uma história, quando você fala alguma coisa, alguém vai escutar diferente, alguém vai sacanear no meio do caminho, alguém vai dizer alguma coisa diferente. Sempre vai ter uma mudança naquilo que se fala. Sempre. Eu estou exagerando, mas predominantemente, na maioria das vezes, aquilo que é falado vai sendo transformado. A mesma coisa a gente pode dizer das narrativas míticas, né? Até que, então, como eu falava para vocês, aqui não é 6.000, tá, pessoal? É 600 anos. Até 600 anos antes de Cristo, né, essas histórias elas eram transmitidas sempre oralmente. Né? A Ilíada e a Odisseia, que eu contei para vocês, e a Teogonia, do Hesíodo. A Teogonia é a origem dos deuses na mitologia grega. Né? Aquela guerra entre, enfim, os deuses, os filhos dos primeiros deuses que iam guerreando entre eles, iam com ciúme dos outros, iam se matando e se castigando um ao outro, enfim. Essas histórias, elas eram da teogonia grega, né? Elas eram narradas oralmente. O Homero e o Hesíodo, então, que são os pais da literatura ocidental, os pais da escrita, né? Eles começam, então, a escrevê-las. E com a escrita também surge o quê, pessoal? A crítica, né? Porque, olha só, uma coisa é eu escrever uma frase ou eu dizer uma frase no ouvido de alguém e deixar a frase correr para 25, 30 pessoas, 40 pessoas numa sala. Até chegar lá no último, alguma coisa vai ter acontecido de diferente. Outra coisa é se eu coloco uma frase escrita num papel, entrego para a primeira pessoa na primeira fila, até ela chegar lá no final, o mesmo papel, se ninguém tiver caneta, né? A frase vai continuar a mesma. Mas a interpretação daquela frase, cada um vai ter a sua. Ou alguns vão ter diferentes dos outros. Quando você tem algo escrito, você pode caracterizar aquilo ali e fazer uma crítica sobre aquilo. Né? Então, por isso que se diz que ao escrever se circunscreve personagens, as suas ações, o tempo, o lugar, os movimentos, os dramas enfrentados. Então, a importância da escrita para o desenvolvimento do pensamento, da filosofia e da crítica, talvez que é uma grande tarefa da filosofia, ela se dá porque as coisas começam a ser escritas, tá?
E os primeiros a escrever, então, são Homero e Hesíodo. Eles não são filósofos, tá, pessoal? Homero e Hesíodo não são filósofos. Eles são escritores, eles são os pais da literatura ocidental, tá? Eles não são filósofos. Mas eles fazem um papel muito importante nas origens da filosofia, né? Porque eles, então, começam a escrever essas narrativas que até então eram transmitidas oralmente. Bom, eu quero trazer alguns exemplos de mitos, pessoal, para a gente poder pensar um pouquinho sobre eles. E o primeiro deles é esse aqui. E aí eu quero mostrar para vocês também a questão dos valores. Eu trouxe vários, tá? Mas eu quero... Talvez vamos começar por um outro aqui, um que eu gosto bastante também. Depois a gente pode voltar lá para aquele outro. Então eu selecionei a queda de Ícaro, o mito de Ícaro, né? Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre ele. O mito da caixa de Pandora, o mito do Prometeu acorrentado, o mito de Sísifo e o mito de Ulisses e as sereias. Aqui eu tenho uma imagem da teogonia, né? Depois a gente pode voltar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre a questão do mito de Sísifo e do Ulisses e as sereias, tá? Também tem o Prometeu acorrentado, que é muito interessante essa história. E aí eu quero mostrar para vocês trazer para vocês, né? Enfim, a gente refletir um pouquinho junto, algo que esses autores, ou enfim, que esses mitos nos ensinam, tá? Alguém já ouviu falar do mito de Sísifo? Turma, vamos ver lá no chat. Alguém pode falar também, pode responder pelo chat. Alguém já ouviu falar no mito de Sísifo? Não. Ninguém nunca ouviu falar do mito de Sísifo? Muito bem. O mito de Sísifo, pessoal, talvez ele seja um dos mitos. Ele foi escrito, então, há muitos e muitos anos atrás. Nessa época, ele foi escrito, não. Essas histórias, como eu falava para vocês, elas eram transmitidas de geração em geração, elas eram narradas para as pessoas, e lá por umas tantas, alguém resolveu escrevê-las, né? O mito de Sísifo, pessoal, ele é mais ou menos assim. Vocês conseguem ver a descrição dessa imagem aqui? Quem pode falar para mim aí que está vendo? Alguém descreve a imagem, por favor? Está nítida para vocês? Conseguem ver? É um cara carregando uma pedra e tá amarrado, parece, na cintura, sei lá. Aham. Muito Tá bem. numa caverna. Parece uma caverna. É. Alguém teria um detalhe a mais que gostaria de chamar a atenção? E ele tá só de cuequinha. Aham. Parece que ele tá escalando alguma coisa. Sim. Então é um homem com uma pedra nas costas, despido, escalando um morro. O que vocês podem... O que veio na mente de vocês aí ao olhar essa imagem, pessoal? Podem falar, pode escrever no chat. O que lhes vem à mente, assim, quando vocês enxergam esse homem aí? Dor. Dor. Algo mais? Essa dor. A Alice botou castigo no chat. Castigo. Vocês podem pesquisar, quem está na frente do computador, quiser dar uma pesquisada rapidamente. A Luciele botou sofrimento no chat. Uhum. Vocês podem pesquisar também aí na internet de vocês, se vocês estão no computador, quiserem pesquisar no buscador, no celular de vocês também, vocês podem, rapidamente agora, vocês podem ir atrás, né, da história do mito de Sísifo também, tá? O Sísifo, pessoal, eu vou começar a falar, eu acho que também um pouco do que vocês disseram vai... Primeiro, tem tudo a ver com o que vocês estão dizendo, a descrição de vocês foi correta. Sísifo, ele era um personagem da mitologia, que ele foi castigado, né, pelas suas malandragens. Ele era um cara que tentava sempre se dar bem na história. Tá? Essa é uma pintura do século XVI, vocês estão vendo aqui, né, de 1548, iniciada em 1548 e terminada em 1549, do Tiziano Vecellio, né? Você sabe que esse é o período do Renascimento. O Renascimento é o resgate de que cultura? Hein, pessoal? Vamos ver se vocês lembram bem disso. O Renascimento é um movimento artístico, cultural, que surgiu na Europa, pré-moderno,
que resgata a cultura da onde? Lá da antiguidade, né? Então, o Renascimento, vocês vão ver várias pinturas de cenas da Grécia Antiga, da mitologia, de vários aspectos da cultura antiga, principalmente dos gregos, né, e dos romanos, nesse contexto do Renascimento, tá? Essa pintura, então, ela tem outras descrições, outras imagens, né? Mas essa aqui é bem interessante. Olha só. O Sísifo foi castigado pelo resto da sua vida a escalar uma montanha empurrando uma pedra. Quando ele chegava lá no alto da montanha, o que acontecia com a pedra? Ela rolava. E ele precisava empurrar de novo a pedra. Ele passava a vida dele inteira, ia passar o resto da sua vida, empurrando e a pedra rolando e ele empurrava de novo. Tá? Essa é, de certa forma, a condição dos seres humanos. Né? Os seres humanos estão condenados na sua existência a enfrentar sofrimentos. E esses sofrimentos eles são de diferente natureza, aqui simbolizada pela pedra nas nossas costas, mas se a gente começar a parar e refletir e começar a se tocar, bom, como que está a nossa vida? Né? Alguns mais, alguns menos, mas de certa forma todo mundo tem uma pedra para empurrar um morro acima. Né? Todo mundo tem alguma dificuldade, todo mundo consegue se identificar com alguém que esteja sofrendo, com o seu próprio drama. Né? Então, essa ideia, né, da mitologia, que é interessante, e ela não acaba. Né? Os mitos, eles são sempre atuais. Tem um autor, Albert Camus, do século XX, e ele escreve um livro chamado, né, A Condição do Mito de Sísifo, ou O Mito de Sísifo, agora eu não lembro bem certo o nome do livro que ele escreve. Mas ele vai dizer exatamente isso, né? Que a nossa condição existente de seres humanos... Veja, pessoal, um livro escrito no século XX, né? Resgatando essa história do mito de Sísifo, dando uma nova roupagem a ela, né? Quais seriam os nossos sofrimentos hoje, né? Quais seriam os nossos dramas hoje? Alguém falava do início, né? Professor, se a gente voltar à aula presencial vai ser um problema, né? Porque antes da pandemia, as pessoas iam para a escola de manhã sem nenhum problema, mas agora é um outro cenário, né? Então, de certa forma, a humanidade agora está enfrentando uma pedra rolando sobre as suas... carregando uma pedra sobre as suas costas e empurrando morro acima, né? Nesse momento nós estamos vivendo, né? Nesse momento de pandemia, a gente está com uma enorme pedra sobre as nossas costas. E se a gente for resgatar ao longo do tempo, a gente vai ver várias e outras, né, situações que a humanidade teve que enfrentar, né? Os dramas, os sofrimentos, né, o peso desses dramas sobre a nossa condição de seres humanos, a ideia de sermos castigados por isso, né? A ideia de que existe algo além de nós que nos castiga e nos impõe coisas, nos impõe sofrimentos, dores, dificuldades, né? Na nossa condição de humanos despidos, sem nada, tá? Então, as narrativas míticas, elas são extremamente pertinentes, né? Elas estão aí a todo momento nos revelando coisas. Alguém está escrevendo alguma coisa no chat? A Luciele está dizendo que já viu essa história. A do Sísifo? Alguém pediu para falar alguma coisa? Desculpa, eu não estava vendo. Professor, eu queria comentar lá na imagem, tu volta lá na imagem. Sim, claro. Que eu percebi que ali entre as, não sei se é impressão minha, mas entre os pés dele tem tipo um rosto estranho. É uma cobra. Ah, é? Uhum. Pois é, tem outro ali atrás dele também. Sim, são uns... Assim, a gente teria que resgatar toda a história. Eu não lembro agora se é no Tártaro. Tártaro seria o inferno dos gregos antigos, que ele ficou lá. Mas era uma montanha num lugar inóspito, né, habitada por seres que estão ali para lhe prejudicar, e, enfim, é a condição de sofrimento que ele foi submetido. Entendi. Viu? Ele chega ali embaixo e tem um problema, né? E aí, por isso que ele tem que subir também o morro. Ou senão a pedra vai esmagar ele, né? Entendeu? Essa é a beleza da mitologia, né? Outra história. Essa aqui é fantástica, tá?
Essa aqui, pessoal, essa história do Ulisses, para vocês terem uma ideia, tem dois filósofos do século XX, o Adorno e o Horkheimer, são dois filósofos alemães, eles estudam, eles viveram no período da Segunda Guerra Mundial, eles eram judeus, eles tiveram que fugir da Alemanha para poder escrever as suas obras, né? E eles escreveram um livro chamado Dialética do Esclarecimento. Esse livro foi publicado em 1949, 1950. E eles vivem o contexto do auge do capitalismo nos Estados Unidos, né? Todo mundo bem de vida, ou pelo menos assim, né, com condições de poder se desenvolver, enriquecer e crescer financeiramente, enfim. É o auge do capitalismo que eles estão vivendo, né? Nos anos 50 nos Estados Unidos, né? O fim da guerra, né? Todo, assim, o crescimento econômico que os Estados Unidos passa a ter depois disso, né? E eles escrevem um livro e eles resgatam essa cena mitológica aqui. Já ouviram essa história, pessoal? Ulisses e o Canto das Sereias? Alguém já ouviu falar desse mito? Acho que eu já ouvi, mas não me lembro bem. O que é uma sereia? Vamos começar por aí, pessoal. Eu só sei do folclore brasileiro, desse daí eu não sei. Tá, mas pode falar, qual é que é o folclore brasileiro aí? Como é que é o nome lá? Tem uma sereia lá que puxa os caras pra dentro do mar, ou sei lá, e daí ela mata os caras debaixo d'água, é isso? Sim, isso. Sereia é isso, tá? Então. Mas olha só. Yara? Sim, alguém ia falar? Não, eu só falei. A Lúcia botou no chat, daí eu falei também. A Yara. Isso. Yara, isso daí mesmo. Isso. Muito bem. Mas olhem bem essa cena. O que vocês estão vendo aí? Essa é uma pintura, vocês estão vendo, ela é do início do século XX. Ela é desse inglês aqui, Herbert James Draper. Ele faz a produção artística dele é muito de reconstrução das narrativas mitológicas. Ele é um pintor já do século XX, né? Mas o foco de pinturas dele sempre são as cenas mitológicas. Essa é uma cena mitológica, uma das mais clássicas da cultura ocidental. E essa história, ela tem, na pior das hipóteses, pessoal, 3.000 anos, não menos do que isso. E eu quero mostrar para vocês como ela é atual, até hoje. O meu tempo está se indo, mas eu ainda quero explorar um pouco mais. Olhem bem essa cena. O que vocês estão vendo aí, pessoal? Um cara amarrado, tentando ir contra tentação ali das sereias. Será? Tem mais alguém amarrado? É pior, né? Só ele. Por que é só ele? Não faz sentido. Ele é um escravo. Oh, será? Alguém tem mais uma outra hipótese para isso? As sereias estão olhando só pra ele? Sei lá. Tá. O que mais? Os caras estão remando ali em volta, tipo, fugindo, sei lá. Ali também. Como é que é? Tem um cara também segurando ali as cordas. Tem um segurando as cordas. Vocês perceberam alguma coisa nos homens que estão remando e segurando as cordas? Olhem para eles. Tem? A gente vê 5. Eles estão com uma cara tipo quando o senhor marca a prova pra semana que vem. É aquela cara. Tá. Além Estão com os disso, ouvidos tampados, senhor. estão o quê? Com os ouvidos tampados. Todos eles, né? Todos eles Nossa, verdade. estão com os ouvidos tampados. Quem mais? Tem alguém mais com o ouvido tampado? Caramba. Não, O que tá amarrado tá com o ouvido tampado? Não. Ah. Então, olha só. Assim, vocês depois podem pesquisar isso, eu só quero, né, dar esse indicativo e vocês vão fazer isso depois também. Podem pesquisar e ler com mais atenção. Esse é Ulisses. Ulisses, ele está voltando para casa dele, para Ítaca, e eles estão no mar, no alto mar. Né? Para quem já andou no alto mar, vê que no mar, assim, dependendo do momento e tal, o mar é bastante agitado. O mar está bem revolto aqui, certo? Parece um dia normal ou tem vento nesse dia? Como é que eu posso saber se tem vento nesse dia? Vocês acham que tem vento aqui ou não, pessoal? Acho que não, eles estão remando, né, senhor? Tá, sim. Mas tem vento ou não tem? Eu posso saber se tem vento nesse dia?
Eles podem remar no dia de vento também. Tem Pelo vento cabelo da porque sereia? também. Tem a sereia ali que tá voando E- o cabelo dela, né? E tem a vela do E navio. tem a né? vela que tá ali, né? Soprando, né? Aparentemente, assim, a gente vê com bastante força, né? Então, Acho que eu tô falando com o microfone desligado. quem que tá falando? Eu tava falando aqui que tinha vento com o microfone desligado. Ah, tá. Alguém perguntou ali, a Luciele, o capitão está amarrado, os outros estão com os ouvidos tampados. Isso, a Luciele perguntei, ele não olha para elas? É assim, ó, deixa eu rapidamente aqui, tá? E a gente vai parar por aqui, porque, né, quero terminar com outras coisas. Esse é Ulisses. Ulisses, acabou a guerra, deixa eu contar esse trecho anterior para vocês entenderem essa cena. Acabou a guerra de Troia contra os gregos. Os gregos ganharam. Eles não têm contra quem guerrear, tá? Eles estão voltando para a casa deles. Eles estão em alto mar e o vento está soprando com muita força, tá? Tem o cabelo delas voando e, de fato, era assim nessa região que eles iam atravessar. Os marinheiros, né, e os gregos navegavam bastante, em função, porque eles viviam em ilhas e aquela região era de mar e tal, eles faziam muito, andavam muito de barco por ali, e nessa região aqui, os marinheiros sabiam que existiam as sereias. As sereias, elas eram essas mulheres, né, que ficavam tentando os homens, que já estavam há muito tempo na guerra, há muito tempo nos mares, e aí elas apareciam para eles, para tentá-los, enfim, para ter casos amorosos com eles, né. E aí o Ulisses, esse camarada aqui, sabendo que naquela região ia ter as sereias, o que ele faz? Ele tapa os ouvidos dos seus marinheiros e pede para eles não ouvirem o canto das sereias, tá? Não ficarem seduzidos por elas, e pede para que alguém amarre ele no mastro, né, com muita força, e ele fica com os ouvidos destampados. Por quê? Porque ele queria ouvir o canto das sereias, né, mas não se deixar levar por elas. Ele queria saber realmente o que era o canto das sereias, mas não queria se deixar seduzir por elas. Então ele pede, vocês me amarrem, né, e por nada vocês me soltem desse mastro. E as sereias ficam ali, ó. Mas não é assim, Ulisses vem aqui. As sereias, elas estavam ali seduzindo Ulisses, né, elas estavam sem roupa, pulando no barco, desesperadas, querendo pular, né, em Ulisses, e Ulisses se controla. E vejam, por que ele faz isso, pessoal? Depois eu quero fazer o link lá com a dona Ricardo, que eu falei para vocês. A cultura ocidental, ela está alicerçada num conceito, e isso já é os sinais, o início da filosofia, toda a nossa história ocidental, ela é alicerçada num grande pilar, que é o pilar da racionalidade e do cálculo racional, do uso instrumental da razão, certo? Eu vou racionalmente controlar as minhas emoções. Eu não vou me deixar levar pela sedução daquilo que pode acabar comigo e com as pessoas que estão junto comigo, tá? Então, Ulisses, vejam a cara de desespero dele, né? Mas por mais que ele esteja extremamente tentado pelas sereias, ele não vai se deixar levar por elas. Porque ele fez um cálculo, ele previu aquilo que iria acontecer, né? Ele racionalmente imaginou o que podia acontecer com ele. E aí ele, controlando tudo isso, ele teve êxito. A cena, então, como é que é? Essa é uma cena. É a hora que ele pede, tapa os ouvidos dos seus marinheiros e pede para um deles amarrar ele no mastro. Depois eles passam por essa região aqui, ele não se deixa seduzir pelas sereias e segue o caminho em direção à cidade dele, que era Ítaca, tá? Então Ulisses, ele vence as sereias porque ele usou a sua capacidade racional. Ele fez um cálculo racional. É isso que o Adorno e o Horkheimer vão dizer, que a cultura ocidental, desde a sua origem, ela tem êxito quando os homens não se deixam levar pelos prazeres mundanos aqui representados pelas mulheres, né? Quando eles controlam racionalmente os seus desejos. Estão entendendo, pessoal? Então, essa cena aqui, ela é uma das mais fantásticas que nós temos na nossa história e ela diz algo para nós até hoje, né? Não se deixem levar por qualquer coisa, não se deixem seduzir, não se deixem guiar pelos seus desejos. Você tem que usar racionalmente, né, a tua capacidade racional. Isso, de certa forma, marca também a cultura ocidental. As narrativas mitológicas, elas permanecem até hoje, né? Quem não viu um pai
já não deve ter o pai ou a mãe, alguém dizendo, você não se deixe levar para qualquer coisa que esteja no caminho. Você precisa se focar no objetivo. O objetivo do Ulisses era o quê? Chegar à cidade dele de volta, com os seus marinheiros, passando por todas as dificuldades. Esse era o plano, esse era o esquema, né, já previamente pensado pelo Ulisses. Né? Então, ele teria que atravessar para aquela região, ele sabia que tinha sereias ali, ele sabia o que aconteceria, e ele faz um cálculo racional para poder atravessar esse mar. Faz sentido isso para vocês, pessoal? O Bruno. Nós aqui na ilusão amorosa, querendo só uma contatinha, seria se apaixonando qualquer um e depois matando. Que desperdício. Mas era isso mesmo que acontecia. É que assim, ó, agora que vem a parte fantástica, e a gente já vai encerrar. Teria muita coisa para falar para vocês, mas eu já quero encerrar. Aqui que vem a parte fantástica da mitologia. Depois, e aqui isso marca também a filosofia, quando você tem essa história escrita, você começa, e quando se navega por esse mar, você começa a dar conta do quê? Esse caminho lá de Troia para Ítaca, e esse caminho existe até hoje, tem uma região onde sopram ventos muito fortes, e é um lugar onde tem muitas rochas. Então, a explicação racional para esse vento era o quê? O canto das sereias, na verdade, era o vento batendo nas rochas, soprando nas rochas. E aí os soldados, imaginam, depois de uma guerra, né, certamente depois de dias viajando no mar, né, talvez com uma alimentação não adequada, eles começavam a ter alucinações. E aí eles imaginavam aquilo ali que eram monstros, ou enfim, sereias, coisas do tipo, e acabavam não controlando adequadamente o seu navio e batiam contra aquelas rochas e acabavam morrendo. Então essa é a explicação racional para todos esses elementos, vamos dizer assim, mitológicos, né, que a história representa, fantasiosos, né? Então, para toda a história fantasiosa, que é cheia de simbolismos, e isso é fantástico, tem uma explicação racional. E essa explicação racional é a filosofia. Desculpa o que eu vou dizer agora, né? Vai parecer um pouco contraditório, mas a filosofia é a parte chata da história. A mitologia ela é muito mais bela, ela é muito mais encantadora, ela é muito mais fantástica, ela nos ensina de uma forma muito mais prazerosa que a filosofia. A filosofia, como dizia o grande filósofo brasileiro Raul Seixas, é a mosca na sopa, né? Ela é o primo chato, né, que quer cortar o nosso barato, certo? Mas ela é uma forma de pensar extremamente importante, né, que caracteriza profundamente a cultura ocidental. Para encerrar, pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui? Eu já quero ir terminando. Mais alguém aqui? Não. Para finalizar, enfim, todas essas histórias que eu falei um pouquinho para vocês, elas são narradas, então, num determinado período, que eu não vou aqui, né, ficar falando isso para vocês, mas aí vem a última coisa que eu vou falar para vocês. A filosofia, ela é o quê? Bom, imagina, os marinheiros ficavam lá no mar, vendo sereias, imaginando coisas. Os filósofos, eles vão buscar uma explicação racional para tudo isso. Aqui nós temos Tales. Isso é um desenho, tá? São Tales, e aqui é um céu estrelado. Vocês conseguem ver o que o Tales está enxergando ali no céu? Formas geométricas? Formas geométricas. Então, o céu não é as estrelas, enfim, coisas narrativas mitológicas, não é Urano, não é lá tá a estrela, enfim, que representa tal coisa. Para o filósofo, o mundo ele é explicado, para o filósofo Tales, o mundo ele é explicado racionalmente, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, quando o Tales olha para o céu, ele não vê simplesmente estrelas, ele vê formas geométricas. Essa é uma ruptura com a visão mítica do mundo. A filosofia surge, então, buscando explicações racionais para as coisas do mundo. Respostas racionais para aquilo que aparece no mundo. Tá? É isso que os autores chamam de uma ruptura com a visão mítica do mundo. Os filósofos rompem com essa visão mítica do mundo. Não rompem totalmente, mas eles fazem uma transformação. A mitologia, lembram lá da imagem do camarada lá? Ó, eles estão ouvindo o poeta narrando as histórias como essas que a gente acabou de analisar aqui. Tá?
O filósofo faz o quê? O filósofo olha, compreende, entende o que está aparecendo, certo? Essa é uma... Tem uma anedota, né? Eu adoro isso. O Tales, ele ficava de noite olhando para as estrelas, tentando entender, encontrar respostas, explicações, formas geométricas, enfim. E aí um dia ele estava olhando, e ele caiu num buraco, num poço, na frente da casa dele. E aí a serviçal lá que trabalhava para ele, pergunta para ele, pô, Tales, né? Como pretendes tu, Tales, que não pode sequer ver o que está à tua frente, conhecer tudo acerca do céu? Né? Então o Tales está olhando para as coisas do mundo, né, mas não consegue ver o que está na frente do perna, na frente da cara dele. Né? E aí o Tales responde, olha, você fica preocupada com as coisas desse mundo aqui, né? Sim, elas podem nos pegar de surpresa em algum momento, né? Mas a realidade desse mundo pode ser compreendida pela observação. Pela observação, tá? Então, o filósofo é aquele que observa as coisas e busca uma resposta racional para elas, tá? Busca a verdade com criticidade no sentido de critérios, né? A filosofia, então, é uma explicação racional dos fenômenos físicos e não sobrenatural, tá? O filósofo vai dar a resposta para as sereias lá do barco do Ulisses, buscando uma resposta racional. Não eram sereias, era o vento que soprava e batia contra as rochas, né? E os marinheiros que estavam loucos para uma noite de amor com uma linda mulher, achavam que eram sereias chamando eles, né? E aí eles se desgovernavam e batiam os barcos contra as pedras e acabavam morrendo. E culpavam as sereias, que não tinha nada a ver com a história, que nem existiam, né? Então, o filósofo explica racionalmente as coisas, né? Por meio, né, de respostas racionais, criteriosas, certo? Então, como falar para vocês, né? O canto das sereias que Ulisses e os marinheiros ouviam não eram cantos, né? Era o vento soprando, o vento forte soprando e fazendo barulho nas rochas, né? E que os marinheiros, por descuido, acabavam achando que eram, de fato, mulheres bonitas que vinham tentar seduzir eles, batiam os navios contra as rochas, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, a filosofia é uma explicação racional, não romântica, não mítica, né? A mitologia ela não deixou de existir, ela assumiu novas formas, e essas histórias, elas sempre nos dizem alguma coisa sobre nós mesmos, né? Então, a gente tem que estudar filosofia, mas a gente tem que conhecer um pouquinho de mitologia também, para, complementando as duas, a gente vai certamente ter compreensão. A mitologia trabalha no nível simbólico, a filosofia trabalha no nível linguístico, racional, discursivo, tá? A filosofia não vai... Ela pode até se valer de mitologias, eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, mas ela busca uma explicação racional para as coisas, diferentemente da mitologia. A mitologia buscava uma explicação sobrenatural para os eventos, tá? Bom, então aqui eu fiz uma distinção, depois vocês podem olhar isso, né? A filosofia já, aquele contexto do Ulisses, né, não era o contexto da polis. A filosofia já é um fenômeno, é uma atividade que ela acontece nas cidades, tá? Mas isso a gente vai ver mais adiante no próximo encontro, tá bom? Que então a filosofia vai surgir num outro período, no chamado período clássico, não no período homérico ou arcaico, tá? A filosofia vai surgir na Grécia clássica, mas esse será o tema da próxima aula. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse camarada que está aqui, ó, tá? Que para mim, de todos os que estão aqui, eu acho ele o mais legal, né? Vocês podem ver aqui que ele não está, né, não tá muito preocupado com pose, né, com imponência, né? Ele está mais à vontade, né? E que é o filósofo Sócrates. E aqui todos esses personagens representados nessa pintura, vejam, de novo, uma pintura do século XVI, do Rafael, né, chamada Escola de Atenas. Todos eles representam diferentes períodos da filosofia da Grécia Antiga, tá? Mas, enfim. Pessoal, por hoje era isso, tá? Na próxima aula a gente volta e aprofundamos um pouco mais aí sobre esses temas. O Bruno está dizendo que acha que tudo está se repetindo hoje, mas de outra forma. Sim, Bruno, é essa a tese do Adorno e do Horkheimer, tá? Esses filósofos que eu falei para vocês do século XX, eles disseram exatamente isso, né? A cultura ocidental, na verdade, ela é uma dialética. Ela está sempre indo e vindo sobre o mesmo
acerca dos mesmos dramas, dos mesmos sofrimentos, tá? A diferença é que em algum momento a gente passou a usar racionalmente, ou melhor, a usar instrumentalmente a nossa razão, né? Isso que a filosofia fez, né? Quem fazia isso antes era a mitologia, de uma forma simbólica, muito mais bonita, no meu ponto de vista, né? Mas não que a filosofia não seja importante, tá? Vocês vão ver mais adiante que a filosofia também, os primeiros filósofos, eles, não só eles, né, mas toda a tradição ocidental, vai refletir sobre as grandes questões da humanidade, porém de uma forma mais, com um discurso racional mais técnico, tá bom? Certo, pessoal? Alguém queria comentar alguma coisa? Queria acrescentar algo? Fazer alguma pergunta? Se não, vocês estão vendo a minha tela ainda, né? As leituras dessa semana. Então, eu coloquei alguns mitos para vocês lerem, tá? Tem um capítulo de livro, certo? Esse livro aqui, esse capítulo vai nos acompanhar nas próximas semanas também. Eu coloquei... Eu não lembro o que era esse aqui. Acho que é um texto. É um texto, vamos ver. Ah, sim. Isso é uma revista, tá? É um texto de uma revista, tá? Contando um pouquinho, né, dessas narrativas mitológicas, tá? É um artigo de uma revista, tá? E esse vídeo fala também um pouquinho, explica um pouco a questão, né, do mito de Prometeu acorrentado, que é um mito que, né, certamente a gente poderia explorar ele bem mais. Aqui está o questionário, são 4 questões somente, né, de múltipla escolha. Depois eu vou ver a pergunta lá da colega que queria saber quantas alternativas vocês vão ter, quantas tentativas vocês vão ter para responder. Eu vou colocar mais de uma, mas também não muito mais, talvez umas 2, no máximo 3. Tá bom? Certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Nenhuma pergunta, senhor. Ótimo. Então, desde já agradeço a atenção de vocês. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Por hoje era isso. Assim que eu tiver o encontro, eu já envio e disponibilizo para vocês.